Meu nome é Evaldo Correia Chaves, eu sou advogado das causas militares e hoje estou aqui com um cliente que me deu permissão para filmá-lo e explicar como funciona um processo ordinário da reforma militar. Então você militar que está aí injustiçado, que foi licenciado com algum problema físico que foi adquirido durante a prestação do serviço militar, seja por um acidente, por uma enfermidade ou uma doença, procure um bom advogado para que você possa entrar com o processo de reforma militar, que nada mais é do que aposentadoria militar. Então eu vou explicar aqui como que funciona o processo ordinário, tá bom, Israel? Ok. Bom, você está aqui hoje na frente de um advogado, tá? O bom advogado, ele faz amadurecer a petição. Então, ele interage com o seu cliente. Então, o que eu vou fazer com você? Eu vou interagir com você para que nós possamos fazer uma boa petição. Isso se chama-se petição inicial. Eu levo em torno de 15 a 20 dias para fazer essa petição. Logicamente, pelo meu tempo que eu já tenho de advocacia e pelas causas militares que eu atuo, isso me facilita. Então, eu levo mais ou menos 15 a 20 dias para entrar com o processo, tá certo? Esse processo que vai ser feito, uma petição inicial, com todos os teus documentos, com todas as tuas provas, exames, atestado de origem, parte de acidente, boletins, vai ser pego, vai ser juntado, tudo com a minha petição inicial. Essa petição inicial se torna um processo que vai para a Justiça Federal. A Justiça Federal aqui no Mato Grosso do Sul, ela tem 3 varas que julga. Primeira vara, segunda vara e a 4ª vara. Por que a terceira não julga? Porque especializou. Então ela não julga por conta da especialização. Esse processo que eu vou fazer para você, Israel, eu vou levar para a Justiça Federal, vai entrar no protocolo. O protocolo vai fazer uma distribuição que vai escolher um juiz que vai julgar, ou uma juíza. Tu pode me perguntar assim, doutor Evaldo, o senhor tem como escolher o juiz? Eu vou te dizer não. É o computador que escolhe. Então eu não sei qual é a vara que vai cair. Vamos que caiu na primeira vara. O juiz da primeira vara pegou aquele processo, verificou que está tudo certo, que não tem erro nenhum, que eu atendi os pressupostos processuais. Ele pega, Israel, e vai mandar para os advogados da AGU, Advocacia Geral da União. Você vai estar falando uma coisa, tu vai falar do teu direito, que tu se acidentou, que tu se machucou, que está lesionado, tal. Os advogados da União, eles vão defender o Exército, ou a Marinha, ou a Aeronáutica. Então eles vão fazer uma contestação. Aqui, para que eles produzam essa contestação, porque eles são intimados pessoalmente, leva em torno de 100 dias. Essa peça que eles trazem para a justiça, baseado naquilo que eu falei, vai se chamar contestação. Eles vão contestar o teu pedido. O juiz, vendo que você está falando uma coisa e que os advogados da União estão discordando daquilo, ele vai dizer assim, parte, manifeste-se sobre a contestação. Aí vai vir para mim com 10 dias para fazer a impugnação ou contestação. Eu fazendo essa impugnação, então eu vou dizer assim, não, o Israel, que é o meu cliente, está certo. E ele mantém a sua versão. Essa impugnação, ela vai para o juiz. O juiz, vendo que você está falando uma coisa, que a União está falando outra coisa, e que você continua reafirmando aquela coisa, aquele teu direito, ele vai dar mais ou menos a seguinte decisão. Partes, especifiquem as provas que pretendem produzir. No caso, Israel, como você já me falou antecedentemente, que você já tem o atestado de origem,
que você tem outros documentos, então eu vou pedir só para você perícia médica judicial para provar o teu dano permanente. Porque a reforma militar ela se dá em três: o acidente, o dano permanente e o nexo causal. Ou seja, para você que está me assistindo, você tem que ter o acidente de serviço provado, você tem que, se machucou uma perna, se machucou um braço, tem que ser aquele braço que está com dano permanente. Não pode dizer o seguinte: eu machuquei a perna lá no acidente de serviço e agora está me doendo ou está machucada a outra perna. Então não há nexo causal, tem que ter esse nexo causal. Bom, depois que esse processo, vamos pedir para o juiz perícia, que é a prova que nós queremos, ele vai deferir a perícia médica judicial para provar o teu dano permanente, certo? Bom, esse perito, tu vai me perguntar, mas é o senhor que nomeia, doutor? Não, é o juiz, que ele tem um grupo de pessoas, peritos médicos, que ele indica um perito. Ele vai indicar de acordo com a tua lesão, tua situação, né? Se for um caso de neurologia, vai ser um neurocirurgião, ou eventualmente ortopedia, um ortopedista, e assim por diante, tá? Quando o juiz defere essa perícia, ele já fala assim: partes, façam os quesitos. O que é os quesitos? É perguntas, tá? Aí vem para mim fazer as perguntas para você, que é os questionamentos, e a União faz os questionamentos. E o próprio juiz também faz o questionamento dele, tá? Isso tudo vai para o perito. Vai ser marcado um dia para que você compareça a essa perícia. Aí você vai se munir de todos os seus documentos, de todos os teus exames e vai lá nesse consultório, que vai ser agendado, eu vou te avisar, tá? Então vai ser publicado, vai ser avisado com antecedência. A perícia é o perito, o assistente técnico da União, que normalmente é um militar, que vai lá, um médico militar, e você tem condições de nomear um perito também, um assistente técnico. Normalmente os soldados não têm condições, né, de pagar um perito para um assistente. Aí eu informo ao juiz que não tem condições de arcar com a despesa de um assistente técnico. Mas aqui está o contraditório. Aqui está o documento, que seria o laudo pericial, que tem força suficiente para provar que você está com dano permanente. Certo? Depois que vem essa perícia, que vem o laudo, vem para o juiz ainda abre prazo. Manifestem-se as partes sobre o laudo. Aí eu vou fazer, em cima do laudo, a minha impugnação ou a minha concordância, certo? Então, se eu ver que tem alguma coisa que não foi bem esclarecido, eu peço esclarecimento para o perito. Se eu entender que está bem esclarecido, eu concordo e aí o juiz fica em condição de dar sentença, certo? Então, depois dessa perícia, esse teu processo vai para uma fila de sentença. Nessa sentença que o juiz vai verificar os elementos necessários para julgar procedente ou improcedente o teu pedido. Tu pode me perguntar, mas doutor, vai ter uma sentença procedente? Eu vou te dizer, eu não sei, porque isso é o juiz que dá. Cabe a nós, advogados, fazer um bom trabalho, instruir bem o processo, para que o juiz possa dar uma sentença procedente, certo? Essa sentença, ela não termina o processo por aí, certo? Se a parte entender que tem um fato controvertido ou omisso, tá? Que tem que ser aclareado, que tem que ser esclarecido, o advogado de defesa, no caso teu, ou advogados da União, eles entram com embargos declaratórios, pedindo que o juiz esclareça aquele fato que não foi esclarecido. Depois, o juiz vai dar uma sentença em cima dos embargos, se houver. Se a sentença for procedente para você, te dando a reforma, essa sentença o próprio juiz recorda para o tribunal. Então é o recurso necessário. Qual é a minha estratégia aqui no escritório? Eu normalmente entro com embargos e eu também apelo.
Porque quase nunca o juiz dá tudo que você pede, sobretudo os danos materiais e morais. Para que isso? Para que o processo suba reto, que não suba pendido para um lado. Porque se a União apelar, que ela vai apelar depois, o processo vai puxando para um lado. Então, se eu apelei, ele puxa para um outro lado, o processo vai reto. Entendeu? Deu para entender essa estratégia? Chegando lá, o desembargador ou a desembargadora, ele vai olhar, vai verificar o processo, certo? E é mais fácil manter a sentença se houver apelação dos dois lados. Lá no tribunal, no nosso caso aqui, é Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Outros estados, logicamente, é outros tribunais. Mas nós, no nosso caso, é Tribunal Regional Federal da Terceira Região. O desembargador ou a desembargadora que pegar o processo pode dar uma decisão terminativa, ou seja, manter ou reformar a decisão do juiz. A gente pensa e quer e luta para que a sentença seja procedente, que te reforme e que ela, numa decisão terminativa, ou ele, mantenha a decisão do juiz. Então, aqui no tribunal tem advogados notórios saber, eles, se o desembargador ou a desembargadora der uma decisão terminativa, eles possivelmente vão entrar com agravo regimental, para que a turma se manifeste. Porque a gente fala tribunal por quê? Porque é mais de uma pessoa. Hoje existe a possibilidade de uma pessoa, que é um desembargador, dar a decisão terminativa. Ela dá ou ele dá essa decisão terminativa, os advogados da União entram com agravo. Depois do agravo julgado, eles podem entrar, ou nós também, entrar com embargos declaratórios, que é a mesma coisa dessa sentença aqui. Depois de julgado ou não esses embargos declaratórios, se houver, a parte que se sentiu prejudicada, ela tem o direito ainda de entrar com recurso especial. Esse recurso especial, dentro ainda do tribunal, ele é endereçado para o STJ. Quando os advogados da AGU ou a parte entra com recurso especial, a outra parte é chamada a fazer contra-razões. O que eu faço? Eu pugno, eu peço que o vice-presidente do tribunal, que é ele que tem esse poder discricionário, ele negue o seguimento desse recurso especial. Mas não para por aí o processo. Quando o vice-presidente nega esse recurso, os advogados da União, ou eventualmente nós, podemos entrar com agravo de instrumento. E aí o agravo de instrumento, o processo todo é digitalizado e vai para o STJ, se esse processo era físico. Tem tribunais que já é digitalizado. O nosso aqui ainda não é. Então ele, no caso, é digitalizado e é mandado todo o processo com agravo do instrumento para o STJ. O STJ vai julgar, que aí em Brasília, são ministros, vão julgar se esse processo deve subir ou não deve subir, para que ele julgue. Normalmente é negado, tá? Porque normalmente vai contra a jurisprudência do próprio STJ. E no STJ não pode se verificar, não pode se revolver provas. Então, normalmente é negado o seguimento. E aí, aqui transita o julgado. Não fique muito surpreso, mas o processo daqui até aqui leva em torno de 10 anos. Tá? Infelizmente, é a nossa justiça. Por conta disso, que eu peço já no início a tutela de urgência, para que você seja agregado para fins de tratamento e alimentação. Essa agregação para fins de tratamento, o juiz pode julgar no início, quando ele pega o processo, e é difícil ele lidar aqui, só em casos excepcionais, caso de câncer ou alguma coisa parecida, que eu já tive casos aqui, ele manda reintegrar imediatamente, ou ele abre prazo para a União Federal, 10, 15, 20 dias ou mais, para que ela se manifeste sobre essa tutela de urgência, que nada mais é que a antecipação da tutela. Aí ele vai apreciar depois dessa vinda. Ou ele falará assim, apreciarei o pedido de tutela após a contestação, certo? Mas normalmente o juiz gosta de ter o contraditório através da perícia médica judicial. Então, por mais que seja negado
a tutela aqui no início do processo, o advogado pode ficar renovando. Então, eu renovo depois da perícia médica judicial, certo? Então, vai ser feita uma perícia onde vai ser provado se realmente você está com um dano permanente, está incapacitado para o serviço ativo das Forças Armadas. E aí tem que retornar para que trate, para que se opere, se for o caso, ou eventualmente aguarde o processo da reforma. Você tem alguma dúvida? Então, espero ter contribuído com a explicação do processo ordinário e estamos à disposição no nosso site. Inclusive, lá também tem um livro que eu escrevi, o Habeas Corpus na Transgressão Disciplinar Militar. Muito obrigado a todos.